No Saber Direito desta semana, Regina Beatriz Tavares da Silva apresenta um curso sobre direito de família. A professora aborda a constituição e extinção do vínculo da união estável. Fala também dos efeitos e dissolução do casamento. Filiação, guarda, alienação parental e alimentos assistenciais também são temas do curso. Está no ar a aula 2. Bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Regina Beatriz Tavares da Silva e há 44 anos advogo na área do direito de família, sendo que me graduei na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie. Logo a seguir iniciei as atividades de advogada e comecei também atividades acadêmicas. Cursei a pós-graduação na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tenho os títulos de mestre e doutora em Direito Civil. Posteriormente, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, obtive o pós-doutorado na área do biodireito. Desde o início da minha atividade profissional, atuo e leciono com paixão nessas áreas do direito de família, do direito das sucessões e do biodireito, e também na responsabilidade civil. Sou fundadora e presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADFAS. E quero apresentar dois dos nossos principais livros: Tratado da União de Fato, que examina a união estável em 9 países, um livro bilíngue, o primeiro da série ADFAS Almedina, e o outro livro que é o Tratado da Pessoa Idosa, que examina a proteção à pessoa idosa em 6 países, também um livro bilíngue, o segundo da série ADFAS Almedina. A união estável é uma matéria que efetivamente precisa ser abordada numa aula específica. Na aula anterior, sobre casamento, falei sobre alguns aspectos e alguns efeitos que são efetivamente iguais da união estável aos do casamento. Mas a união estável tem as suas peculiaridades. A principal peculiaridade é que é uma união que se constitui no plano dos fatos, se forma no plano dos fatos e também se extingue no plano dos fatos, diferente do casamento, que começa por uma celebração, por uma solenidade, né? E tem a extinção do seu vínculo por outra forma solene, que é do divórcio. A união estável, ela é reconhecida desde 1988 pela Constituição Federal. No artigo 226, no seu parágrafo 3º, para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união entre, segundo a Constituição no texto original, um homem e uma mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar a conversão da união estável em casamento segundo a norma constitucional no seu texto ali originário, digamos. Esse texto não mudou, mas houve uma importante interpretação pelo Supremo Tribunal Federal da norma sobre a união estável constante do Código Civil, o artigo 1723, que conceitua a união estável como essa relação de fato. Já veremos todos os requisitos. E nessa interpretação realizada na ação direta de inconstitucionalidade 4.277 e na ADPF número 132, o Supremo Tribunal Federal interpretou este artigo como
uma norma que também possibilita a constituição de união estável entre 2 homens ou 2 mulheres. Então, quando falaremos da união estável, falaremos tanto das relações homo como das relações heterossexuais. O artigo 1723 do Código Civil tem o seguinte texto: é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, na interpretação do STF, de um homem e uma mulher, de 2 homens ou de 2 mulheres, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Portanto, vemos aí a sua natureza jurídica de relação de fato, de relação fática, com requisitos que são abertos excessivamente, porque a união estável tem praticamente os mesmos efeitos do casamento. E esses requisitos tão frouxos, tão abertos, levam a uma judicialização no direito brasileiro, nas ações de reconhecimento e de solução de união estável, quando os conviventes não se entendem, quando termina a união estável e que tem que se socorrer dessas ações. O Brasil é o único país entre 9 legislações que foram examinadas do Tratado da União de Fato, antes apresentado, que estabelece requisitos abertos e efeitos iguais aos do casamento. Seria um ineditismo em que acerta ou em que erra? Erra. Erra, e a origem desse erro e da insegurança jurídica que causa nas relações entre as pessoas esses requisitos da união estável está na Lei 9.278 de 96, anterior ao Código Civil, que é de 2002 e começou a vigorar no ano de 2003. Por razões regimentais, o artigo 1723, antes citado, não pôde ser modificado, razões regimentais do Congresso Nacional na aprovação do Código Civil. Vejamos o primeiro requisito. Convivência duradoura. Não estabelece prazo. Qual seria o tempo necessário para que uma relação seja vista como duradoura? 1 ano? 2 anos? Surge a dúvida, por falta de prazo estabelecido em lei. E aí chega ao Superior Tribunal de Justiça recurso como um em que, com 2 meses apenas de relacionamento, sendo 2 semanas de coabitação, se debatia se havia ou não união estável. Tudo hoje é muito rápido, sabemos, mas a regra diz união duradoura. Então, claro que o Superior Tribunal de Justiça não considerou a existência de união estável numa relação com esse período. Temos sempre, em média, o prazo de 2 anos como razoável para que a relação seja considerada como de união estável, mas não há o requisito legal. E isso gera efetivamente uma grande judicialização. Segundo requisito, publicidade da relação. A relação precisa ser pública. O casal precisa se apresentar como se houvesse um casamento. Aquelas relações clandestinas, ocultas, com um mero cultivo de relações às escondidas, não constituem união estável. Terceiro requisito, continuidade da relação. A relação precisa ser contínua, por isso estável. Afinal de contas, relações descontínuas que começam, terminam, não têm estabilidade. Quarto requisito, objetivo de constituição de família. Namorados têm esse objetivo? Claro que podem ter esse objetivo. Noivos têm esse objetivo? Sem dúvida têm esse objetivo, mas ainda não constituíram família.
Bastaria um objetivo de constituição de família, é o que diz o artigo 1723 do Código Civil, em face daquela lei 9.278, antes citada? Não. É necessária a existência de uma família. Mas como a lei estabelece esse requisito ali mal colocado, há uma ginástica interpretativa dos tribunais para exatamente separar o que é namoro do que é união estável. O namoro não gera nenhum efeito jurídico. Namorados têm uma relação somente afetiva, mas nenhum efeito pessoal ou patrimonial jurídico. E as confusões acabam acontecendo. Assim, num dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, nós vimos ali a interpretação do que seria um namoro qualificado ou namoro adulto de uma união estável. Por quê? Um casal de namorados viveu na mesma casa, no mesmo local, fora do Brasil, por razões de estudos, por razões profissionais, por um certo período. Depois retomou, né, a moradia, o domicílio no Brasil, cada um foi para a casa dos seus respectivos pais e somente depois de algum tempo se casaram. Quando esse casamento se dissolveu, um dos conviventes queria um imóvel adquirido pelo outro convivente no período anterior ao casamento, alegando que quando viveram juntos no exterior, havia uma união estável. Quando voltaram ao Brasil sem morarem na mesma casa, havia união estável. E aí, então, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, foi considerado que temos aí um namoro qualificado, sem efeitos de união estável, portanto, sem o direito à comunhão daquele imóvel adquirido no período do namoro. Como evitar a confusão entre união estável e namoro? Existe um meio. Uma declaração conjunta dos namorados, de preferência com testemunhas, em que eles afirmam que namoram e que não constituíram uma família, que não há uma entidade familiar, que não há uma união estável. É uma declaração, é um meio de prova da inexistência de união estável, pelo menos até a assinatura dessa declaração, fundado no artigo 107 do Código Civil. Não é um contrato, como vulgarmente tem sido chamado. Não é um contrato porque o contrato cria, modifica ou extingue obrigações. Os namorados não têm obrigações. Portanto, é uma declaração. Essa é a natureza desse documento, bastante importante, que pode ser firmado de maneira particular, ou seja, num documento particular, como também pode ser por escritura pública lavrada num tabelionato de notas. Quinto requisito, separação de fato, se um dos companheiros permanecer com o estado civil de casado. Claro que, se permanece um convivente no estado civil de casado, somente diante da ausência de comunhão de vidas naquele casamento, é que pode ser constituída uma união estável. Isto é norma expressa do artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil. Lembram-se daquele caso que eu acabei de falar, que chegou em nível recursal ao Superior Tribunal de Justiça, do namoro qualificado? Moraram juntos por um período, deixaram de morar juntos por outro período. Nesse período em que não moraram juntos, foi comprado um imóvel. Por que essa discussão surgiu? Essa discussão surgiu porque o artigo 1723 não estabelece o requisito da moradia sob o mesmo teto.
não é um requisito expresso no artigo 1723. E a jurisprudência brasileira começou a interpretar, por força dessa falha legislativa, que a união estável poderia ser constituída em casas separadas. Isto com base em súmulas superadas de 1964, súmulas estas do Supremo Tribunal Federal, especialmente a 382, que diz: a vida em comum sob o mesmo teto, more uxório como se casados fossem, não é indispensável a caracterização da união estável. Naquela época, em 64, chamada ainda de concubinato, naquela época em que a relação de fato entre duas pessoas não era vista como uma entidade familiar. Isso foi antes da Constituição Federal de 1988, que trouxe a união estável ao cenário jurídico brasileiro como uma entidade familiar. Então, não se exigia, porque não era uma entidade familiar, esta convivência sob o mesmo teto, de acordo com aquela súmula. Para a época, ela estava corretíssima, mas nos dias de hoje, quando a união estável estabelece praticamente os mesmos efeitos do casamento, obviamente que esta súmula, a 382, não poderia estar sendo usada na nossa jurisprudência. Hoje temos regime da comunhão parcial de bens como regime legal na união estável, temos possibilidade de pleito de direito à pensão alimentícia, temos efeitos sucessórios na união estável. Naquela época, era necessário provar que havia uma sociedade de fato entre os conviventes ou companheiros para que pudesse surgir algum direito patrimonial. Portanto, circunstâncias totalmente diferentes no nosso ordenamento jurídico, não é? E mudando as circunstâncias do ordenamento jurídico, obviamente, nós temos que abandonar aquela súmula. E é por isso que consideramos que, doutrinariamente, que a unicidade domiciliar, a moradia sob o mesmo teto, é um dos requisitos da união estável. Isso com base, inclusive, na regra do casamento, que é do artigo 1569 do Código Civil. A unicidade domiciliar, a moradia sob o mesmo teto, portanto, afinal, quem casa ou quem passa a viver em união estável quer casa, já diz o velho ditado, salvo hipóteses excepcionais, como necessidades pessoais, necessidades profissionais, familiares. Profissionais, por exemplo, se um dos conviventes tem o seu trabalho numa determinada cidade ou num determinado estado e o outro convivente em outra cidade, em outro estado, né? Essas necessidades profissionais poderiam levar à existência da união estável sob tetos ou domicílios diversos. E é assim que vemos alguns acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, dentre eles um relatado pela ministra Nancy Andrighi, aliás, vários por essa ministra relatados, em que a ministra coloca, e obviamente o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça proferiu esse acórdão, que cita a habitação comum como um requisito relevante da união estável. Capacidade civil seria um requisito? Uma pessoa com menos de 18 anos poderia constituir união estável? Num casamento, sim, porque é um ato solene, que começa ali, na sua celebração. Uma pessoa com 16 anos, ela já pode constituir uma união estável se ela for emancipada, sim. Mas se ela não estiver equiparada a uma pessoa com mais de 18 anos, com capacidade plena,
Não. Num casamento, o menor com 16 anos pode ser autorizado por seus pais a casar. Mas numa união estável, que é uma união de fato, que vai se constituindo no dia a dia, seria impossível essa autorização dos pais para que essa união estável se constituísse. Por isto, a capacidade civil, ou seja, os 18 anos de idade ou a emancipação aos 16, é um requisito obrigatório, a capacidade civil. E o nascimento de um filho por si só acarreta a configuração de uma união estável? Não. E há, inclusive, também acórdão no Superior Tribunal de Justiça, entre outros, nesse sentido, como um relatado pelo ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça. A geração de filho comum não gera, por si só, união estável. É necessária, efetivamente, a constituição de família. Toda essa insegurança jurídica causada por aquela norma legal leva, muitas vezes, até as pessoas a um celibato sentimental. Essa norma precisa ser modificada e temos aí uma grande oportunidade no anteprojeto de reforma do Código Civil que foi apresentado no Senado em plenário em 17 de abril de 2024. Esperamos que o Senado esteja atento também à necessidade de modificação desses requisitos da união estável, torná-los mais fortes, porque os efeitos da união estável são fortes. Vamos lembrar das teses de repercussão geral do STF, de que falamos na aula passada, na primeira aula sobre o casamento, que, como disse naquela ocasião, se aplicam, obviamente, à união estável e que consagram a monogamia como indispensável princípio estruturante da união estável. As teses firmadas no tema 529 e 526. No 529, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável somente entre duas pessoas. O tema 526, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, no mesmo sentido, inclusive se aquela relação paralela, porque era exatamente esse o objeto do recurso, que foi o paradigma desse tema, 529, como foi também no 526, se ela poderia gerar efeitos de união estável. Só que aí não teríamos duas pessoas, teríamos três, a da relação paralela. E foi firmada a tese de repercussão geral no STF, no tema 526, no sentido de que mesmo que aquela relação paralela dure e tenha um longo período, não será considerada união estável. Portanto, a monogamia vigorando na união estável, de acordo com a Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 3º, ali citado no início da nossa aula, e as teses de repercussão geral. Então, relação paralela não gera efeitos familiares, tampouco sucessórios, tampouco previdenciários ou outros correlatos. E essas relações de trisais, três pessoas ou mais pessoas querendo constituir família, no ordenamento jurídico não há família, porque não há monogamia nessas relações. E, além dessas teses de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, também proferidas pela Suprema Corte, o Conselho Nacional de Justiça já examinou essa matéria no sentido de que não pode ser lavrada escritura pública de união poliafetiva ou dos trisais como união estável. Não gera efeito de família esse tipo de relação em poliamor ou poligamia. Lembremos que, na maior parte dos países do mundo, em termos inclusive territoriais,
adota-se a monogamia, porque a monogamia efetivamente traz benefícios às pessoas. Assim, Europa, América, maior parte da Ásia, Austrália, que fica na Oceania, também nós temos que citar a poligamia. Menor parte da Ásia e maior parte da África. E é aqui, salvo exceções, nos países poligâmicos que estão os menores índices de desenvolvimento humano. Há estudos profundos a respeito da monogamia e da poligamia ao redor do mundo e dos males da poligamia, portanto, dos males do poliamor às pessoas que constituem uma família. E entre esses males está a maior desigualdade entre homens e mulheres, além dos maiores índices de violência doméstica. Na primeira aula, analisamos com mais profundidade este tema. Quero aqui lembrar, né, que a Defasa, a Associação de Direito de Família e das Sucessões, tem trabalhado intensamente em relação a uma futura reforma do Código Civil e feito sugestões legislativas, inclusive para aperfeiçoar este artigo 1723 do Código Civil e evitar tanta judicialização. A união estável tem uma natureza, portanto, de fato, é um ato-fato jurídico. É constituído e se dissolve no plano dos fatos. Mas pode ser formalizada, se os conviventes quiserem. E qual é a forma desse documento de formalização? A escritura pública lavrada perante um tabelionato de notas é a forma mais recomendável, porque dá segurança jurídica. O tabelião tem que avaliar a vontade livre daqueles que vão formalizar a união estável. Afinal, imaginem, numa noite comemorativa de uma relação, poderia um dos conviventes propor ao outro a assinatura de um documento particular em que se estabelecesse o regime da separação de bens ao invés do regime da comunhão parcial, que é o regime legal. Teria o outro convivente a livre e consciente manifestação da vontade na assinatura desse documento? Seria uma grande dúvida. O artigo 1725 fala em contrato escrito entre os conviventes que pode estabelecer um regime diferente da comunhão parcial, que é o regime legal de acordo com esse mesmo dispositivo. Mas qual seria o significado de contrato escrito? Afinal de contas, uma escritura pública é um contrato escrito. Essa é mais uma falha legislativa que esperamos que eventual mudança do Código Civil seja corrigida. E numa interpretação sistemática do Código Civil, nós podemos fazer a correção, mas temos que nos socorrer das disposições gerais do Código Civil, que no casamento estabelecem a escritura pública como a forma do pacto que altera o regime de bens legal da comunhão parcial para um outro regime. Essas disposições gerais do casamento, na interpretação sistemática, se aplicam à união estável. Por quê? Porque, se não, esse artigo 1725 do Código Civil, que estabelece o regime da comunhão parcial como regime legal e que possibilita a alteração desse regime, seria uma norma vazia, uma norma sem conteúdo. Nós temos que ir para as disposições gerais e para as disposições especiais do Código Civil sobre casamento para entender e para aplicar os regimes de bens na união estável. Falando da dissolução da união estável, no plano dos fatos, mas o Código de Processo Civil, que é do ano de 2015, estabeleceu uma regra pela qual a extinção da união estável só pode ser extrajudicial e por escritura pública se não houver gravidez, ou seja, nascituro, ou filhos menores ou filhos maiores que sofram de uma deficiência mental ou intelectual que os incapacite.
Se houver filhos menores ou maiores incapazes, se houver nascituro, a dissolução terá que ser judicial em proteção dos filhos, é o que diz o Código de Processo Civil. Houve uma recente alteração da Lei de Registros Públicos, da Lei 6.015 de 1973, por uma lei de 2022, a Lei 14.382, que inseriu um artigo na Lei de Registros Públicos, o artigo 92A, pelo qual se estabeleceu que os termos declaratórios formalizados perante o oficial de registro civil, portanto, possibilitou a declaração da união estável no registro civil das pessoas naturais, além das escrituras públicas, lavradas em tabelionatos de notas, e dos distratos que envolvem união estável, ou seja, dessa formalização da dissolução da união estável, serão realizados e podem ser registrados no livro próprio do cartório de registro civil. Essa norma, no entanto, ela só trata da possibilidade de formalização do termo de reconhecimento de união estável e não do distrato. No entanto, houve uma interpretação no sentido de que poderiam também ser formalizadas as dissoluções de união estável nos cartórios de registro civil das pessoas naturais. E a Associação de Direito de Família, a ADEFAS, pediu providências ao CNJ para regulamentar este artigo 94A da Lei de Registros Públicos. Foi, então, editado um primeiro provimento, 141, em 2023, com um parcial acolhimento dos pedidos da ADEFAS, passou a ser obrigatória a assistência de advogado ou defensor público no requerimento de alteração de regime de bens no RCPN quando houver uma proposta de partilha de bens, passou a ser obrigatória a assistência de advogado ou defensor público também no termo dissolutório de união estável, e passou a ser obrigatório o procedimento judicial, de acordo com o CNJ, naquele provimento, quando houver nascituro ou filho incapaz, o procedimento judicial. No entanto, o CNJ permitiu o reconhecimento da união estável por um formulário no Registro Civil das Pessoas Naturais, estabelecendo o termo inicial e o termo final da união estável na data da assinatura desses termos. Isto efetivamente desnatura, né, a própria união estável. A união estável começa no plano dos fatos e não vai ser na data da assinatura desse termo que a união estável passa a existir. O provimento seguinte foi o 146, também um outro pedido da ADEFAS, impossibilidade de partilha de bens imóveis no cartório de registro civil das pessoas naturais, quando esses bens imóveis tiverem valor superior a 30 salários mínimos, além da obrigatoriedade da assistência de advogado. Então, por escritura pública, quando houver bem imóvel de valor superior a 30 salários mínimos e procedimento judicial diante de filhos menores ou maiores incapazes, independentemente aqui do valor do patrimônio a ser partilhado. Veio então a consolidação de todos esses provimentos no Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, o provimento 149 do ano de 2023, em que esse provimento continuou a possibilitar a lavratura de termos declaratórios ou de dissolução de união estável perante o cartório de registro civil das pessoas naturais, mantendo aquela
aquelas normas antes vistas dos outros provimentos, acrescentando mais algumas, e realmente temos aí uma insegurança jurídica. Por quê? Porque as competências do cartório de registro civil e do tabelionato de notas são diferentes de acordo com a legislação brasileira. E, com todo o respeito pelo oficial de registro civil das pessoas naturais, ele é um registrador de atos e não um formalizador da vontade das partes. Quem formaliza, de acordo com a nossa legislação, a vontade das partes é o tabelionato de notas. Assim, a Defas promoveu uma ação direta de inconstitucionalidade, número 7.260, que está em tramitação na Suprema Corte. Temos uma novidade aqui, tem sido muito falada, Estado Civil de Conviventes. Se há uma união de fato, não pode haver Estado Civil. Estado Civil existe no casamento, que vem de um ato solene e que se dissolve por outra solenidade. Sendo uma união estável, que começa e termina no plano dos fatos, nós não podemos imaginar um Estado Civil de conviventes sob pena de, inclusive, haver prejuízos a terceiros. Essa união estável, ela pode não ter, pode ter começado antes do registro, mesmo com a sua formalização, pode ter terminado depois, pode haver prejuízo, né, aos próprios conviventes, e essa é uma proposta aquele anteprojeto de reforma do Código Civil, Estado Civil de Conviventes, se houver o registro da união estável. O registro da união estável, de preferência, formalizada por escritura pública, o registro no cartório de registro civil, depois da sua formalização, é importante para gerar efeitos perante terceiros. Senão, não gera efeitos perante terceiros, gera somente efeitos entre os conviventes. Mas nós estamos falando da formalização. É sobre esta que, efetivamente, consideramos que gera muita insegurança jurídica esse provimento 149, que consolidou os demais provimentos anteriores do CNJ. Os regimes da união estável são os mesmos do casamento. Mas, quando existe a extinção da união estável por morte, há uma diferença. Há uma diferença em razão, esses efeitos patrimoniais são diferentes, em razão de uma tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte, em que tivemos dois temas, o 498 e o 809. Os dois julgados concomitantemente sob a relatoria do ministro Roberto Barroso, a formação das teses de repercussão geral. Esses temas versaram sobre a equiparação dos efeitos sucessórios da união estável do casamento, porque o artigo 1790 do Código Civil estabelecia uma diferença no acervo patrimonial da união estável a ser herdado em relação ao acervo do casamento e também estabelecia algumas outras diferenças. Foi formada a tese de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu que é inconstitucional a distinção, portanto, é inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, devendo ser aplicado na união estável o mesmo regime da vocação hereditária, da ordem de vocação hereditária do artigo 1829 do Código Civil. Portanto, a união estável foi equiparada ao casamento somente, de acordo já com a formulação da tese, na ordem de vocação hereditária. O que é a ordem de vocação hereditária?
do artigo 1829 do Código Civil, que antes vigorava somente para o casamento e passou a vigorar também para a união estável. É a ordem que a lei escolheu para que sejam, numa primeira classe, determinados herdeiros, estejam ali num primeiro, né? Numa primeira classe, numa segunda classe outros herdeiros, numa terceira classe outros herdeiros, e sucessivamente uns na falta dos outros, né? Essa é a ordem de vocação hereditária e ela se aplica à união estável, de modo que, hoje em dia, primeiramente, herda o convivente em concorrência com filhos do falecido, no regime da separação total de bens sobre todos os bens do falecido, dividindo a herança, por exemplo, se houver um filho com o filho do falecido, sobre os bens particulares do falecido, se o regime for da comunhão parcial e o falecido deixar bens particulares, só não herda no regime da comunhão universal, porque já tem ameação, ou no regime previsto na lei de separação de bens, que é o caso da pessoa que tem mais de 70 anos, que passa a viver em união estável, e que é o caso também de quem se separou ou se divorciou num casamento, numa união estável se separou e não partilhou o patrimônio e passa a viver em união estável. Até mesmo vimos que o separado de fato num casamento, seja sem comunhão de vidas no casamento, pode viver em união estável. O regime será da separação de bens por força de lei. Nesses casos, não é herança, de acordo com o inciso 1º do artigo 1829, na ordem de vocação hereditária. Depois, na ausência desses, vêm os ascendentes, ou seja, os pais do falecido. Se não houver filhos ou netos, se não houver pais ou avós, vem o cônjuge sobrevivente, portanto, o convivente sobrevivente como herdeiro, e depois é que vem os colaterais, ou seja, os irmãos, os primos. Até aqui tudo igual ao casamento, mas na ordem de vocação hereditária. A ADEFAS embargou do acórdão, em relação ao acórdão, que fixou essa tese de repercussão geral, para esclarecer se aplicaria um outro artigo do Código Civil, que é o artigo 1845, pelo qual o casamento gera a herança obrigatória, a herança necessária. Um cônjuge é como se fosse um filho em termos de sucessão. Ele tem direito a uma parte da herança obrigatoriamente. E os embargos da ADEFAS, assim como também embargou o IBDFAM, a ADEFAS no sentido de que não fosse aplicado esse artigo 1845 e o IBDFAM no sentido da aplicação da herança necessária à união estável. Esses embargos foram julgados pela Suprema Corte e a decisão foi a seguinte, que esta tese se aplica apenas, a repercussão geral se aplica apenas ao artigo 1829, ou seja, a ordem de vocação hereditária. Portanto, não há herança necessária, obrigatória, na união estável. Se não houver um testamento que exclua o convivente ou que estabeleça quais serão os bens que serão deixados para ele, enfim, que estabeleça ali, né, as cláusulas que vigorarão depois da morte, entrará na ordem de vocação hereditária antes examinada. Mas não é herdeiro necessário e pode ser excluído por testamento. E por que a ADEFAS defendeu esta ideia? Porque as pessoas têm que ter autonomia na escolha entre uma forma de entidade familiar, que é o casamento, e outra forma de entidade familiar, que é a união estável. Senão, não haveria necessidade de duas espécies de entidades familiares, ambas merecedoras de todo respeito, ambas formam entidade familiar, mas, nos efeitos sucessórios, há essa diferença antes
apontada. Existe uma discussão no Superior Tribunal de Justiça, possivelmente haverá um recurso extraordinário que já foi interposto, aguardando-se a sua remessa ao Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria, né? E esperamos que a Suprema Corte decida exatamente no mesmo sentido que já decidiu anteriormente no tema antes citado e na tese firmada. Quando se inicia o regime de bens na união estável, ela precisa ser duradoura. A jurisprudência entende que, logo depois da convivência de um casal em união estável, um bem adquirido logo no início se comunica ao outro convivente. Mas, por pacto, pode ser estabelecido que, somente depois de 2 anos de convivência, haverá aplicação do regime da comunhão parcial de bens se nesse pacto for mantido o regime legal. Então, vejam que isto é muito interessante em termos de pactos de união estável. Nós temos, repito, os mesmos regimes na união estável do que são os regimes do casamento, vistos na primeira aula de uma maneira mais alongada. O regime legal é o da comunhão parcial para as pessoas que passam a viver em união estável com menos de 70 anos. E é o regime da separação, o regime legal para as pessoas que passam a viver em união estável com mais de 70 anos. Essa é a tese firmada pela Suprema Corte no tema 1236, que se aplicou ao casamento e se aplica também, de acordo com a tese, à união estável. Se o casal, em que um deles ou os dois tem mais de 70 anos, quiser escolher um outro regime de bens que não o da separação de bens, poderá fazê-lo, diz a tese, mas por meio de escritura pública, lavrada em tabelionato de notas. Então vejam a importância que o Supremo Tribunal Federal deu, mesmo depois daqueles provimentos do CNJ que citamos antes, a escritura pública em tabelionato de notas. E bem deu, porque efetivamente é o tabelião de notas, é o notário, que vai avaliar a livre manifestação, livre e consciente manifestação da vontade das partes na escolha de um regime de bens, né? Na própria data de início da união estável, né? Para que fique declarada naquela escritura pública. A liberdade na escolha dos regimes de bens, sim, hoje em dia também para os 70 a mais, de acordo com a tese firmada de interpretação conforme a Constituição Federal da disposição do Código Civil, que estabelecia antes o regime da separação obrigatória para as pessoas com mais de 70 anos, há uma autonomia da vontade, salvo, repito, aqueles casos de ausência de partilha de bens na relação anterior, para que não haja uma turbação, uma confusão patrimonial entre a primeira relação e a segunda relação. Faz-se primeiro a partilha e depois a autonomia da vontade na escolha do regime de bens. É assim que devemos interpretar o nosso ordenamento jurídico. Infelizmente, o anteprojeto de reforma do Código Civil pretende revogar essas normas do Código Civil. Essas normas que são importantíssimas para que não haja confusão patrimonial e para que não haja prejuízo nem aos que estiveram na primeira relação, nem na segunda relação. Nós temos, então, na união estável, vejam, temas da maior importância, né? Essa matéria envolve muitos aspectos, exatamente por ser uma situação de fato, né? Ter natureza
enfática. E a interpretação tem que ser muito cuidadosa. Voltando à separação obrigatória, vamos citar os artigos 1523 e 1641 do Código Civil, que estão nas disposições gerais do Código Civil também, que se aplicam à união estável, nas disposições gerais dos regimes de bens. Aquilo que comentamos há pouco. Pode haver alteração de regime de bens na união estável? Sim. Na união estável, essa modificação independe de autorização judicial, produzirá efeitos após a modificação e quando há casamento, como vimos na primeira aula, mediante autorização judicial. A formalização da união estável é efetivamente importante, não há a menor dúvida. E ela é importante, em especial, em razão desses requisitos tão frouxos do artigo 1723 do Código Civil, e que esperamos que sejam modificados pelo Congresso Nacional, estabelecendo-se um prazo mínimo de duração de 2 anos, estabelecendo-se expressamente a convivência sob o mesmo teto. Enquanto isto não ocorre, temos que ter, tanto nós, advogados, como os julgadores e os próprios doutrinadores, um maior cuidado em relação à interpretação das normas, porque não se pode aceitar a confusão entre uma relação que não gera efeitos jurídicos, que é a relação de namoro, e uma relação de união estável que tem efeitos praticamente iguais aos do casamento, exceto, como vimos no decorrer da aula, a herança necessária, que existe para as pessoas casadas e não existe para as pessoas que vivem em união estável. Vamos agora para o quiz. Vamos, então, testar os conhecimentos. Teresa e Paulo se conheceram e passaram a namorar. Viajavam juntos, frequentavam datas festivas familiares e pernoitavam também, mas aos finais de semana, um na casa do outro. Embora tivessem o objetivo de constituir família no futuro, nunca tiveram o mesmo domicílio, mantiveram suas economias em separado e nunca se apresentaram como marido e mulher, como se fossem casados. Após 3 anos, ocorreu o rompimento da relação. Questão A. Teresa tem direito à metade dos bens adquiridos por Paulo durante a relação afetiva. B. Somente se houvesse um pacto de união estável poderia ser alegada a sua existência por Teresa. C. Teresa e Paulo poderiam ter declarado a existência de namoro como meio de prova de que não houve união estável. A resposta correta é a C. E assim terminamos essa nossa segunda aula sobre união estável e esperamos nos encontrar na próxima, em que trabalharemos, estudaremos a filiação na presunção da paternidade, as formas de filiação, inclusive a paternidade e a maternidade socioafetivas. Até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.